Tudo é possível na sua presença. Tudo é possível na sua presença, Deus. Tudo é possível, Pai, na sua presença. Tudo é possível. O que é impossível aos homens é possível na sua presença, Deus. O que os homens não podem fazer é possível consigo, Deus. Aonde os homens são limitados é possível contigo, Deus. Aonde os homens não conseguem é possível contigo, Pai. Tudo é possível. Pai, essa manhã, torna aquilo que é impossível aos homens possível. Torna aquilo que é difícil aos homens fácil para nós, em nome de Jesus. Aquilo que está fechado para os homens, Pai, abre para nós, em nome de Jesus. Aquilo que é combate, Pai, dá-nos a vitória, em nome de Jesus. Aonde já não há força, Deus, dá força no nome de Jesus. Torna possível o que é impossível aos homens nessa manhã. Pai, que se alguém entrou aqui com impossibilidade na mente, torna possível, Deus. No nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado nessa manhã. Que o teu nome seja glorificado nessa manhã, Deus. Que teu nome seja glorificado nessa manhã. Espírito Santo de Deus, faça-nos bem. Do princípio até o final desse culto. Assim nós te pedimos confiante. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Cumprimento o seu irmão. Já cumprimentaste o teu irmão? Diga para Deus te abençoe. Diga para outra pessoa que a graça do Senhor se multiplica na sua vida. Diga para ele, você é uma bênção para Deus. Diga para ele, as portas vão se abrir para você. O que é impossível aos homens é possível a Deus. Uma das coisas que eu quero colocar no teu coração é o seguinte. Sempre que nós estamos na presença de Deus, devemos ter a expectativa que Deus é capaz de tudo. Há uma história que tem em João capítulo 5. Diz assim. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. E o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Essa história mostra-nos pessoas que estão cheias de expectativa quando estão na presença de Deus. Ou seja, na antiga aliança havia um tanque, que é chamado tanque de Betesda. E que as pessoas tinham noção que descia lá um anjo que agitava as águas. Um anjo descia, agitava as águas. O que determinava o milagre, não apenas as águas que são agitadas, é a expectativa que você gera quando as águas estão a ser agitadas. Ou seja, na presença de Deus, você deve gerar uma expectativa. O teu milagre depende daquilo que você gera dentro de você. Você pode estar sentado com alguém ao teu lado, mas ela gerou uma expectativa dentro dela. Em que você nota que ela recebeu, mas você não recebeste nada. Qual é a expectativa que você gera quando você vem no culto? O culto não é um lugar para estar distraído. Eu digo sempre, o lugar onde eu me envolvo muito com a unção é quando venho na igreja. Posso orar tanto, quando eu chego na igreja é tipo, entrei num outro lugar. E creio na minha mente, tudo é possível. Quando tu vens ao culto, a primeira coisa que você deve colocar no teu espírito, estou na presença de Deus, tudo é possível.
E aqueles homens, quando esperavam o agitar das águas, eles sabiam, se a água ficar agitada, é certeza que o anjo vai descer. No culto, quando você nota o mover do Espírito Santo, saiba que Deus está naquele lugar. Não espera que alguém venha orar por ti. Basta você se entregar quando você notar que a água está a ser agitada. Por favor, muda o teu hábito de estar no culto. Muda o teu hábito de estar na presença de Deus. É necessário. O teu milagre depende de você. Muita coisa que Deus vai fazer na tua vida depende muito de você. Por favor. Não chega no culto com a tristeza de alguma coisa. Eu chego no culto, mesmo que tenha alguma coisa no meu espírito. Eu estou a crer que tudo é possível, Deus. Tudo é possível. Eu disse aos amantes que estávamos juntos no MIG em Portugal, eu disse para eles, o tema que eu vos trouxe é Lucas 1, Lucas capítulo 1, versículo 37. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível. Tudo é possível a Deus. Tudo é possível. Nestes ficavam grande multidão de enfermos, cegos, mancos, paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque. Quer dizer, a unção quando é manifesta, ou seja, o mover do Espírito quando é manifesta, depende de quem vai entrar primeiro. Podemos estar no culto, 2 pessoas ali a orar, mas ninguém, eu vou colocar assim, ninguém entrou na presença de Deus. Eu vou colocar assim. A pessoa está no culto apenas a olhar o pastor, a olhar como é que aquela irmã está a cantar, mas nem está lá para, deixa-me envolver nessa unção. Deixa-me envolver nessa atmosfera. Tudo que você quer que Deus gere em você, tu tens que se envolver. Se você não se envolve, você assiste, você vai ver o milagre a passar diante de ti. Se envolva. Se envolva. Quando é adoração, se envolva mesmo. Não fala, eu não gosto dessas coisas. Meus amados, aquilo que você não gosta não vai te abençoar. Quando você começar a gostar as coisas de Deus, aquilo começa também a te abençoar. No culto há 2 coisas que acontecem. Ou você toca a Deus, ou Deus vai te tocar. Mas isso não acontece só porque você está lá. Requer que você deseja isso. Deus não é como o espírito mau. O espírito mau, mesmo você não desejar, ele te ataca. Mas o Espírito Santo te pede permissão. Você quer que eu entre? Então a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Você tem que abrir. Ele está à porta, ele bate, ele não entra só. Deus não vai se envolver na tua vida porque você está no culto. Desejas isso? Até onde você quer que Deus se move na sua vida? Até que ponto você quer que a unção de Deus envolva a tua vida? O bom desses homens, eles sabiam quando as águas estão agitadas, alguma coisa vai acontecer. Quando tu notares a presença de Deus num lugar, tenha certeza, tudo é possível. Por mais que o demônio está se manifestar como, se você notar que a unção está presente, tenha certeza, tudo é possível. Nunca duvida do mover do Espírito Santo de Deus. O que torna o teu cristianismo possível é a presença do Espírito Santo. O que faz com que Deus possa ouvir as tuas orações é a presença do Espírito Santo que habita dentro de você. E quando você notar que esse Espírito já está se movendo no nosso meio, se atira, meu irmão. Se atira só, se atira naquela adoração. Você está a cantar aquilo, entra naquela adoração. Se atira. Aprenda a se atirar sobre aquilo que está se movendo no nosso meio. Não seja mero espectante, ou seja, aquele que está vendo apenas para assistir. Está a olhar os outros, está a olhar a irmã que está então de lado, qual é o cabelo que ela usou, se combina com a calça, se a blusa combina. Você vai se distrair em muita coisa sobre o culto, você não vai receber. Você olhar se o cabelo dela é vermelha, combinou com a calça, com a roupa, você vai se distrair. Eu te convido, quando você notar que o culto começou, se envolva no culto. Se é para levantar as mãos, levanta as mãos. Se é para adorar ao Senhor, adore ao Senhor. Mas uma coisa tem no teu espírito, tudo é possível. E quando tu notares que a nuvem já começou a se manifestar, se atira naquela.
Alguém está aqui comigo? Zacarias, no seu capítulo 4, no seu versículo 6. O meu tema, ou até começa em Salmos capítulo 92, versículo 10. O meu tema hoje é a unção maior, amém? Diga comigo, a unção maior. A unção maior. Não, começa em Salmos, capítulo 92, versículo 10. Não põe-me NTLH. Escreve, coloca ARA. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi. Nota a versão, você revigora minhas forças como o do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Derramas sobre mim o óleo fresco. Diga ao seu irmão, a unção é necessária. Diga para ele, a unção é necessária. Disse, você derrama sobre mim o óleo fresco. O óleo fresco. Quer dizer, se existe óleo fresco, também existe óleo não fresco. Há necessidade de você ter um óleo fresco todos os dias. Ou a cada nível que Deus vai te levando, é necessário que você tenha um óleo fresco. A unção de Deus é necessária. A unção de Deus. Meus amados, não negligencie a unção de Deus. É muito mais do que fazer cair pessoa. Porque a ideia que nós temos da unção serve para orar pelas pessoas, para curar os enfermos. A unção serve para tudo. Tudo responde à unção de Deus. Tudo na vida responde à unção de Deus. Eu tenho uma definição muito simples sobre a unção de Deus. O que é a unção? É a manifestação do Espírito Santo de Deus na esfera natural. É a manifestação do Espírito Santo. O mover do Espírito na esfera natural. Quando o Espírito de Deus, quando o poder de Deus se envolve na esfera natural, é a unção de Deus. A outra definição que eu tenho pela unção é: a unção é a habilidade divina que te permite fazer algo que humanamente é impossível de ser feito. A habilidade divina que te permite fazer alguma coisa que humanamente, com as tuas habilidades, é impossível. Com teus contatos é impossível. Com as tuas conexões só é impossível. Essa habilidade, essa graça, esse favor especial, esse toque sobrenatural, chama-se unção de Deus. E Davi aqui está dizendo, porém tu exaltas o meu poder como o do boi. Derramas sobre mim um óleo fresco. Esse animal. E a unção de Deus quebra tudo que domina e controla sobre o teu espírito. Além de te permitir fazer as coisas que impossivelmente, humanamente dizendo, você não tem habilidade para tal, mas a unção quebra o jugo sobre você. E Davi aqui dizia, derramas sobre mim o óleo fresco. Derramas sobre mim. Quando Davi está a narrar o óleo fresco, ele estava a referir que há uma nova porção de unção sobre mim. Há uma nova porção de graça de Deus sobre mim. E como filho de Deus, você precisa de uma unção. E ontem eu estava a refletir sobre o tema, acho que saía onde? Não, estava aqui na igreja. Estávamos a conversar sobre a obra e Deus começou a ministrar para mim. Disse, uma das formas de você crescer na unção é servir. A unção responde ao serviço. Estávamos ali, acho que, a falar numa coisa sobre a obra, e depois Deus começou a ministrar para mim. Olha, uma das formas que as pessoas crescem na unção de Deus é no serviço. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Posso tocar a música que estávamos a cantar?
Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder. Põe-me uma versão que diz nem por violência. Acho que é a ACF. Respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Zorobabel está para erguer o templo, os muros. E encontrava vários desafios. E o Senhor disse para ele: Zorobabel, não será por força nem por violência, não será por um grande exército que isso vai acontecer. Ele disse: mas será pelo meu espírito. Há momentos que nós pensamos que aquele projeto vai ser construído ou vai começar com o dinheiro que você conta na tua conta bancária. A unção de Deus torna possível. A unção de Deus traz coisas que você nem imagina. Meus amados, nunca negligencie a unção. E nunca aceita viver sem a unção de Deus. Deseja sempre estar envolvido debaixo da unção. Zorobabel não será por força nem por violência. Disse: mas será pela unção de Deus, será pelo meu espírito. Será pelo meu espírito, será pela unção de Deus. Deseja estar cheio da unção de Deus. Eu sei que nós sabemos que falamos deseja estar cheio do espírito. É uma outra coisa, mas deseja estar cheio da unção de Deus. Não te esqueça da definição. A unção é a manifestação do Espírito de Deus na esfera natural. É tipo, nós quando vimos uma lâmpada acesa, nós vimos que chamamos luz, mas por detrás tem eletricidade. O que você não consegue ver, mas você consegue, ou seja, você não consegue tocar a eletricidade. Ninguém consegue ver, está aqui a eletricidade, visivelmente. Mas a luz demonstra a manifestação da eletricidade. É exatamente como a unção de Deus. Por detrás daquilo que você não consegue ver, não consegue tocar, a unção torna as coisas possíveis. Como é que eu recebi a unção de Deus para fazer aquilo que eu faço? Em 2012, quando Deus começou a ministrar, 2012, quando Deus começou a ministrar para mim, para entrar no ministério. Para começar a fazer cruzadas. Porque ali já estava no ministério. Em 2013, Deus coloca o fardo para realizarmos a primeira cruzada no Cine São Paulo. Era um desafio maior para mim. Porque normalmente eu pregava na minha igreja e no culto da juventude e alguns cultos da semana. Nunca tivera pregado naquela altura no domingo. Então Deus colocou esse fardo no meu coração, realizar essa cruzada no Cine São Paulo. E orava por aquilo, todos os dias eu orava. Me lembro que eu saía do trabalho, ao chegar em casa, ao abrir a minha porta, de repente, é tipo uma nuvem grande se manifestou. De repente uma nuvem grande envolveu a sala toda, Eu comecei a orar e eu ia na direção do corredor para ir para os quartos. Jesus aparece à frente de mim. Aparece. E eu já não consegui naquele momento, eu caí para o chão. E ele disse-me duas coisas que eu nunca me esqueço. Uma, claro que eu vou dizer, outra não. Disse: se com Moisés, para fazer os sinais era necessário a vara, para ti, para fazer os sinais, é necessário a palavra. É por isso que eu digo, mudar vida, mudar nações, pelo poder da palavra de Deus. Não é o que eu trouxe da minha cabeça. Disse: para ti eu te dei a palavra, tudo que você precisar. É a palavra de Deus. Era um momento fantástico. Meus amados, há momentos quando eu estou a orar, eu uso normalmente uma batina branca. A minha batina toda fica tipo, está cheia de jogos de luz. Às vezes eu sozinho começo, às vezes estou em casa, pego aquilo, uso, sem começar a orar, é tipo eletricidade a girar.
Há várias vezes acontece comigo. E eu sei quando aquele momento acontece. Quando a unção de Deus está sobre alguém, quando a unção de Deus está sobre você, tudo é possível. Tudo é possível. Coisas extraordinárias. Depois daquele dia, só houve coisas extraordinárias. As pessoas começaram a perguntar para mim, como é que tu realizaste aquela cruzada? Você não é conhecido e encheste aquilo. Nós não tínhamos, ou seja, nós não tínhamos o MIGDA como igreja, mas nós enchemos todas as salas. Enchemos todas as salas. Quando fomos para o Cine São Paulo, vigília, aquilo abarrotava. As pessoas vinham de todos os lados. Das províncias, de outras províncias de Luanda, de Angola, vinham naquele lugar. Mas o que torna possível isso? É a unção de Deus. Não é outra coisa, é a unção de Deus. Eu sei daquilo que eu tenho. E só tenho consciência. Porque senão eu não tenho como fazer aquilo que eu faço. Meus amados, não é possível eu fazer isso que eu faço sem a unção de Deus. Não é possível. Desde aquele dia eu tinha certeza. Eu me lembro no Cine São Paulo, enquanto nós comecei, agora porque quem pregou primeiro era o evangelista Lucombo, depois era a minha vez. Ali a pergunta é, o que eu vou pregar mais? Quando um pregador já tão experiente, já pregou e você chega, vou pregar mais. Okay. Só sei que a unção de Deus habilitou-me e foi fantástico. Fantástico, mas fantástico. Fantástico. Dali foi o Cine, depois dali foi o quê? Acho que o Cine Atlântico, não é? Depois voltamos no e-mail, lá no Cine São Paulo, realizar vigília. Me lembro uma vez, fizemos uma vigília na Liga Africana. Não, aquilo foi extraordinário. Há uma irmã, estava à espera de uma bolsa de estudo. Lhe ligaram às 3 da madrugada, a partir de Portugal. Às 3. No sábado, às 3 horas da madrugada, a senhora está a ligar. Nós estamos a te ligar há muito tempo, mas achei melhor te ligar a essas horas. Em plena vigília. Mas o que torna isso possível? É a unção de Deus. Mas vou chegar em outras coisas. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Só para vos contar uma coisa que é extraordinária. Na minha consagração, havia um casal de servos de Deus. Arrendaram uma casa em que havia lá como é que se diz? Torneira d'água, que há 5 anos não sai água, 5 anos não sai água. Então tinha lá um tanque, o Senhor disse, olha, tem um tanque, enche aqui, porque há 5 anos a água aqui já não sai. Eles vinham para a consagração e trouxeram, acho que era 35 mil ou 40 mil, para abastecerem aquele tanque. Chegaram aqui os dois, Deus falou para eles, vamos semear esse dinheiro. A esposa olhou para o esposo, é o casal Cossi, o nome dele é Cossi, da Igreja Batista, que é o esposo da irmã Sidônia. Pegaram aquele valor, quando eu estava lá, vieram, semearam, ajoelharam, semearam. Eu coloquei as minhas mãos sobre ele. Aposto, no mesmo dia a água começou a sair. No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia. A água começou a sair. No mesmo dia. Eles ligaram para o pastor. Você não vai acreditar. Nem o senhorio acreditou. Há 5 anos a água não sai aqui. No mesmo dia que nós semeamos, quando voltamos à noite, no lugar onde nós arrendamos, a água começou a sair. Enchemos o tanque. É tanta coisa que eu posso te comunicar da unção de Deus. Por que eu tenho que te comunicar isso? Às vezes, quando tu não sabes o que essa pessoa tem, tu não vais beneficiar dessas coisas. Porque às vezes nós estamos aqui na igreja, claramente que você vem, mas tu não sabe. É claro que é uma igreja como igreja, mas o chamado de cada homem de Deus é diferente. Há uma graça específica sobre cada homem de Deus. Nós não fizemos isso porque nós gostamos de pregar. Há uma unção que nos faz fazer isso. Tenho vários testemunhos sobre a unção de Deus sobre a minha vida. Vários testemunhos. Que eu posso começar a te contar que você não vai acreditar. Mas
É essa graça que o Senhor nos habilitou. Como é que podemos falar da nossa irmã Pena, a criança que o cabelo não crescia? Tem um problema, depois de orarmos, o cabelo começou a crescer. Como é que tu podes explicar isso? Humanamente dizendo, eu não tenho como fazer. Não é por força, nem por violência, será pelo Espírito do Senhor. E essa unção é necessário que todos nós desejamos isso. Desejamos a unção. Alguém está aqui comigo? Amém. Disse, Zorobabel, não será por força, nem por violência. Disse, será pelo meu Espírito. Será pela unção de Deus. Há coisas que você pode lutar, mas debaixo da unção tudo torna-se fácil. Não te esqueça, a unção é a habilidade divina que torna possível tudo que é impossível humanamente. Isaías capítulo 10, versículo 27. Diga comigo, eu desejo a unção de Deus. E acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro, do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Diz, a carga vos será tirada, mas depois o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção de Deus quebra o jugo. Há coisas, há mau hábitos, há vícios que podem ser quebrados pelo poder da unção de Deus. Me lembro no Cine São Paulo ainda. Tenho tantos testemunhos, tantos. Muita gente, por assistirem muito meus vídeos, a mesma unção que eu tenho está com eles. Moçambicanos me ligam sempre. Pastor, eu prego como você, tudo que você faz, eu faço. Mas começou como? Eu assisti a muito teus vídeos. A unção é transmissível. Como é que eu recebi a unção da cura? Às vezes é necessário eu contar essas coisas para você, não é? Claramente foi pela oração desejar isso. Mas foi o meu contato com o ministério do pastor Chris. Me lembro um dia eu estava assistindo, estava para ir para o São Paulo. Era para onde? Para a Cidadela. Eu me lembro no e-mail. Há uma irmã que tinha HIV-Sida. Disse, você acredita que Deus pode te curar? Tipo uma brincadeira. Disse, eu posso orar por você. Porque uma questão é aquilo que eu tenho, outra questão é aquilo que você crê. Você recebe na medida que você crê. Nós oramos, colocamos nossas mãos sobre ele. Ele disse, vai fazer teste. Na próxima atividade traz o teste aqui. Todo mundo vai confirmar que deu negativo. Então, como é que eu recebi a unção da cura? É isso, né? Enquanto eu preparava-me para ir, eu assisti ao vídeo do Healing School, da escola de cura do pastor. Muito obrigado. Enquanto eu assistia aquele vídeo, de repente, eu assistir a um poder que sai da televisão, me joga no chão. A partir dali, eu já sabia que alguma coisa existia. E dali começou a se multiplicar a dia que passa. A unção de Deus é possível. A unção de Deus é possível. Há momentos, apóstolo, eu fico em casa a tremer, sozinho, com a unção de Deus. Acontece comigo. A unção, quando vem com muita força, acontece. Há momentos a orar, a presença dos anjos se envolve no quarto onde eu estou. Se envolvem. E eu sei quando os anjos são a um número elevado ou um número menor. Eu sei. E
cada um de nós, no ministério que Deus nos confiou, na graça que Deus nos confiou, confiou também muitos anjos sobre você. Porque no ministério da cura, o que operam as curas são os anjos de Deus. São anjos ministradores. Me lembro uma vez fomos pregar numa igreja, o Kevin os conhece. E muita coisa que eu fazia, eu vejo que o Kevin agora está a ter aqui. A unção se transmite por associação. A quem você se conecta, você recebe aquilo. Se você me assiste, como é que eu estou a orar pela isso? Você assiste, você vê, você deseja, você recebe. Às vezes quando eu, pastor, fui assim, orei por alguém, Deus me mostrou assim, disse, tudo que eu fazia, Ele está a fazer. Como eu vejo, Ele está a ver. Como é que eu sinto? Porque há momentos que o teu corpo te dá informação. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção de Deus é uma graça diferente. Deseja a unção. Deseja a unção. Sabe, quando em Lucas capítulo 10, Jesus encomenda, ou seja, manda os discípulos para irem. Eles fizeram aquilo, os sinais que eles fizeram, debaixo da unção de Deus. Não pela fé, eles não tinham fé nenhum. Não havia nenhuma fé, eles só sabiam, disse que vão e operam milagres. Mestre, quando chegamos lá, os demônios respondiam em teu nome. Era a unção de Deus que se movia. Quando a unção está sobre você, você não entende. Você entra num lugar, o coxo se levanta e diz, como é que isso aconteceu? Não é a tua fé, a unção de Deus se envolve. É a fé dele sobre a unção que está sobre você. A unção, quando opera, às vezes, a tua fé nem está em ação. É só a unção de Deus que está naquele momento. E o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Não se afasta nunca do homem de Deus que Deus colocou ao teu lado. Você vai beneficiar muito se você estiver ao lado dele. Por que eu tenho que te comunicar essas coisas? É bom eu te comunicar. É bom eu te comunicar. Para tu saber aonde estás e com quem tu estás. Nós não pegamos essa graça na quimbanda. É mesmo buscas intensas. Eu me lembro quando eu estava para fazer a atividade no Cine Atlântico. Deus colocou no meu coração. Eu fui para o deserto do Namíbia. Onde está o... Como é que é? O Welwitcha. É a primeira vez que eu fui para lá. Há um amigo meu que vivia lá. E pode dizer, pá, eu estou a vir ali num retiro. Eu fui no monte, apóstolo. O meu amigo teve medo de me deixar lá. Disse, Júlio, você vai ficar aqui? Ele disse, não, pode ir, eu vou ficar aqui. Levei uma tendazinha, fiquei lá. Ali tinha 3 montes. Orei no primeiro monte, no terceiro monte, só encontrei esqueletos. É que você está subindo no monte, apóstolo, estás a tremer. Mas só tem esqueleto, tipo que aqui fazem cerimônia. Eu cheguei. O primeiro dia Deus disse não sobe. O segundo dia Deus disse não sobe. No terceiro dia subi naquele monte. Subi, orei, desci. Quando eu desci, Deus disse, arruma as coisas, agora sai. E eu não conheço. Vou voltar lá como? Porque onde ele estava e onde eu estava no retiro é tão distante da cidade. Só sei que comecei a andar pela estrada porque o monte está... Quem sai do aeroporto, basicamente, eu comecei a andar pela estrada, de repente um carro para, que via de Benguela, disse, o senhor está a fazer o que aqui? Aqui matam pessoas. Está a fazer o que aqui sozinho? Eu disse, estava aqui em oração, disse, aqui matam pessoas. Vais para onde? Eu disse, vou para a cidade. E ali não tem rede. Não tem como você ligar para virem te buscar. Só eles, eu disse, vem me buscar depois de 5 dias.
E no quarto dia Deus disse, sai daqui hoje. Apóstolo, quando eu saí dali, cheguei em casa, uma grande chuva caiu. Nós não buscamos isso na casa da Quimbanda, meus amados. Nós buscamos isso e continuamos a buscar na presença de Deus. A unção sobre o homem de Deus não sai. A unção sobre ele não sai. A unção dele sem arrependimento. Uma vez eu conversava com o apóstolo Lutumba. Também para saber como é que eu busquei outra graça sobre fazer cruzadas grandes. Quando eu fiz a primeira cruzada, ok. Mas eu sabia que a próxima cruzada seria um grande desafio para mim. Eu me encontro com o apóstolo Lutumba, o falecido. Fui para a casa dele, começamos a conversar. E eu fazia muitas perguntas sobre a unção de Deus. Porque tu não tens como dominar, existe já alguém que já domina sobre isso. Alguém pode te abrir as portas, os portais. É necessário que você se conecte com essa pessoa para te abrir as portas. Estávamos a conversar, e semeei algum valor sobre ele. Ele apenas colocou as mãos sobre mim. Disse, filho, vai. Então, tudo que eu estou te contando meus testemunhos para te ajudar, porque a Bíblia diz, eles venceram pelo testemunho. Amém. Eles venceram pelo testemunho. O testemunho vai te ajudar a saber com quem tu estás a se conectar. Eu só vim para te falar um pouquinho. O pastor está se gabar. Receba como você quiser. Porque se eu não te falar, você não vai saber. Jesus, quando ele perguntaram a João, disse, será que é você que estamos à espera disso? Ele diz que os cegos estão a ser curados. Porque ele disse, ele tinha que saber um testemunho para garantir no João, é mesmo aquele que nós estávamos à espera. Às vezes, tá bom, vou só te falar um pouco. Quando eu nasci, a minha mãe diz o seguinte, na maternidade quando eu nasci, disse, entraram 4 senhores. Quando chegaram, cumprimentaram a minha mãe, pegaram-me, oraram por mim, eles saíram, foram embora. Então, alguma coisa nós carregamos na parte do Senhor. E essa coisa que nós carregamos não é para o nosso benefício próprio, é para o teu benefício. Eu não sou servo de Deus por causa de mim, é por causa de você. Alguém está aqui comigo? Amém. Tudo isso tem que te comunicar para você se conectar a essa unção. Para você se conectar a essa bênção. Não estás num lugar qualquer. Amém? Amém? A unção de Deus quebra o jugo do diabo. A unção de Deus quebra, despedaça o jugo. Eu escrevi 3 formas de você receber a unção de Deus. 3, só 3 hoje. Daqui a pouco nós vamos orar a Deus. A mesma unção vai se envolver sobre você, amém? Eu fui ungido para isso. Eu fui ungido mesmo para isso. Uma das formas de você receber a unção de Deus é pela palavra. Não há unção maior fora da palavra do Senhor. É pela palavra de Deus. Enviou a sua palavra e a sua palavra curou, lhes libertou de toda a opressão. Deus e a sua palavra é a mesma pessoa. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Eu acho que anteontem, estava assistindo um pouquinho o encontro dos obreiros do Dag. Acho que ele falou sobre pegar a unção, num dos livros dele, não é? Como pegar a unção, não é? Aquele extraordinário, aquele homem. E eu acredito que o céu esses dias vai demorar um pouquinho. A unção vai continuar a pairar sobre esse lado. Porque um homem de Deus, quando vem num lugar, a unção paira naquele bairro durante muito tempo. Pode levar 60, 90 dias. A unção paira sobre aquele lugar. Versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Versículo a seguir.
Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Enquanto ele ouvia a palavra, a unção se manifestou. Talvez você, ao ouvir a palavra de Deus, a unção da palavra se manifesta em você. A unção é transmitida pelas palavras. Disse: as palavras que eu vos digo, Espírito e vida. A palavra, você a receber a palavra de Deus, você recebe a unção. Se conecta sempre à mensagem. Quando estão a pregar, não fica distraído. Quando tu estás a receber a palavra, o Espírito por detrás da palavra manifesta o poder de Deus. Diz: enquanto ele falava comigo, o Espírito me entrou. Então, uma das formas de você receber a unção de Deus, pela palavra. Escutando a palavra. Estar conectado à palavra. A segunda forma é aquilo que eu disse, pela associação. A quem você se associa? Vocês se lembram da história de Elias e Eliseu, não é? É pela associação que Eliseu recebeu o manto. Enquanto Elias dizia para ele: volta, ele disse: não, vou estar consigo. Eu sei que você ora, alguém diz: eu também oro, Deus me ouve. Meus amados, Deus tem seus protocolos. Deus tem os seus protocolos e tem as pessoas dele. Que ele colocou algumas coisas. Há coisas que você está a pedir o seu para te dar, Deus colocou na mão de alguém. O endereço daquilo não é o seu, é a mão de alguém. Não duvida isso. Você pode orar como? Deus não vai te dar. Porque já deu no apóstolo. Vai no apóstolo, o apóstolo vai te dar. Você pode jejuar como? Deus não muda os seus protocolos. Nenhum homem de Deus se colocou de pé por si mesmo. Alguém tem que te apresentar. Até Jesus, João que lhe apresentou, disse: aquele aí é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ninguém sabia que ele era cordeiro. Todo mundo chamava: não, filho da Maria. João disse: não, não é filho da Maria. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Todo mundo sabia. Aprendeu e disse: afinal é ele. Alguém deve te introduzir aonde você quer chegar. Ninguém começa sozinho. Deus só me falou, comecei. Não. Há alguém que Deus vai usar. Alguém está aqui comigo? Amém. Por associação. A quem você se associa? É aquilo que a Bíblia diz: os maus, as más companhias corrompem os bons costumes. Quer dizer, as boas companhias podem contribuir de forma positiva. A quem você se associa, você se assemelha. A unção que você se conecta, você recebe. Você se lembra quando Saulo, depois de se encontrar com Samuel, ao regressar, disse que você vai encontrar um acampamento de profeta. Por fato de você estar associado com ele, você vai profetizar como ele. A unção profética vai começar a operar sobre ti. Você se lembra quando Saulo ainda procurava matar Davi? Davi, quando fugiu para Samuel, em Ramá. Naquela atmosfera que operava naquele lugar, todo mundo que se associava àquela atmosfera, beneficiava daquela atmosfera. Há momentos que nós estamos a orar, existe a unção coletiva. No meio do culto, nós estamos a orar. A irmã X tem um dom, a irmã Bela ou a irmã Judite tem outro dom. Ao orarmos junto, aquele dom pode sair dela e ser impactado a ti. Por isso, no culto, nunca fica distraído a se envolver no WhatsApp, a responder mensagem. Não. A unção está a pairar naquele momento. Me lembro, há um irmão, há um casal. O poder do nome de Jesus, o CD, o poder do nome de Jesus. Eles compraram, não me conheciam. Alguém teve cá em Luanda, comprou aquele CD e levou. O esposo estava doente em casa, assistindo o poder do nome de Jesus. Quando eu orava pelas pessoas, os doentes, quando eu gritei em nome de Jesus, disse: o esposo caiu, bum! Os pés inflamavam, de repente, os pés desinflamaram.
A unção é comunicada pela palavra. Você recebe a palavra, você se conecta àquela atmosfera, a unção se manifesta naquele momento. Não importa se aquele CD, não, essa mensagem é antiga. A unção nunca é antiga. Eu assisto todas as mensagens que eu prego, eu assisto. E há momentos, me lembro, há uma mensagem que Deus nos abençoou cá sobre, acho que os protocolos da oração. Epa, enquanto eu ouvia, comecei a orar. É tipo que, não estou a ouvir Júlio, é pastor Júlio a ouvir pastor Júlio João. Júlio a ouvir pastor Júlio João, a ser muito abençoado. Você nem imagina as mensagens que você negligencia, me abençoam muito. Eu quando estou a ouvir as mensagens, não paro de orar. Mas alguém está aprendendo alguma coisa? Amém. Alguém disse, esse pastor está a se achar. Porque o diabo está a te convencer isso. Ele está a se achar. Ele está a se achar. Porque é necessário falar dele. Tem que falar de Jesus. Jesus se expressa através de mim. Eu falando disso, estou a falar de Jesus. Porque eu estou a dizer, não veio de mim mesmo. Não está em mim por causa de mim mesmo. Era bom se tivesse por causa de mim. Eu próprio, para beneficiar dessa unção, quando eu estou doente, preciso de ter fé. A unção que eu tenho não é porque, não, como tem essa unção, ele não fica doente. Não. Para mim agir na cura, eu tenho que colocar a minha fé nessa unção que opera sobre mim. Assisto meus vídeos, olha, Pai, eu recebo essa cura que esse irmão está falando. Por quê? Porque eu tenho que ter fé na palavra agora que está lá. Quando eu estou doente, eu falo, não, Pai, como o Senhor opera em mim. Não. Eu recebo pela fé. Porque a unção sobre mim é para o benefício do povo, não é para o benefício de mim. É muito diferente. Quando alguma coisa está difícil para mim, tudo é pela fé. Ponho os vídeos, assisto a palavra, leio a Bíblia. Vou agir naquilo que eu disse. Que o Senhor me ajudou a entender. A outra forma de receber a unção é pela imposição de mão. Deuteronômio capítulo 34, versículo 9. 34, versículo 9. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. A sabedoria também é possível você receber a sabedoria. Ou seja, a unção pode te dar tudo. A unção não é só para pregar. A unção da prosperidade, a unção da cura, a unção da inteligência, a unção de força que a Sansão tinha que unção de força. Quando a unção descia sobre ele conseguia despedaçar um leão. A unção é para tudo. Não, eu quero ser um bom mecânico. A unção para isso. Tudo que você toca nas tuas mãos, não importa se enfeitiçaram aquele carro. Quando tu toca com as tuas mãos, tu sabe o que está estragado. Tu sabes que há carros que estão enfeitiçados. Nenhum mecânico entende o que estraga naquele carro. Só alguém que está cheio do Espírito Santo vai ouvir o som do motor 2 vezes e se desliga. Compra só 2 fusíveis, coloca ali. Mas todos esses mestres são fracos, não são fracos. A questão qual é a unção que opera sobre aquele homem. Há uma unção que você nota que vai em todas as clínicas, ninguém atende. Não tem a ver com os doutores. Caiu nas mãos de quem? Você nota que alguém cai numa sala de operação, mas alguém cheio do Espírito Santo disse, vai estar tudo bem. Uma operação que já complicou, já foi na Índia, operaram, nada. Já foi na China, nada. Já foi nos Estados Unidos, nada. Mas alguém cheio de unção disse, não é aqui no coração, o problema é aqui. Porque a unção opera sobre aquela pessoa. Algo que, humanamente falando, ele não consegue entender. Como é que ele sabe o que está por detrás do corpo dessa pessoa? Há unção até para cozinhar, é, mamãe Ruth? Cozinha bem. As mãos estão cheias de unção. Mas esse fumbo é como? É mesmo fumbo do céu ou fumbo da terra? Não, porque há uma graça sobre ele. Ele tem uma unção quando pega nas coisas, quando faz os bolos, quando está a fazer a decoração, você se pergunta, anjos que decoraram ou pessoas naturais? Porque a unção opera sobre isso. Há unção para negócio. Há unção para tudo. Há unção para tudo. E quando um homem de Deus, imagina o apóstolo coloca as mãos sobre você. Você pode estar doente. Diz, apóstolo, eu estou doente. Ele colocou as mãos. Quando ele coloca as mãos,
A unção não vem só para doença. A unção vem para resolver tudo. Quando quebra o jugo, quebra tudo. A Bíblia diz que quando Jesus andava, depois daquela mulher do fluxo de sangue tocar então na orla do seu manto, a Bíblia diz que vinham pessoas, diz, queremos tocar apenas na orla do seu manto, também para sermos curados. A Bíblia diz que havia pessoas que eram doentes, outros endemoniados. A unção que estava sobre ele dependia daquilo que tu deseja. Se tu vens para se conectar só por causa dos demônios, aquilo atua em tudo. Há pessoas que eram opressos, vêm para a cura, mas a opressão saiu logo. Veio apenas, não, eu quero ser curado, não dor de cabeça, mas ouvia zumbido. Disse, eu ouço pessoas andar em cima. A unção opera para tudo. A unção opera para tudo. Estamos a fugir tantos testemunhos de tanta coisa que o Senhor já fez nessa caminhada conosco. Por que eu tenho que te contar isso? Os testemunhos fortificam. Eu amei aquilo que Doug disse. É necessário, às vezes, alguém contar-te os testemunhos. Os testemunhos fortificam. Testemunhos dão força à tua fé. Você vai saber aquilo que Deus fez com ele, também vai fazer comigo. O que Deus operou nele, também vai fazer comigo. Me lembro uma vez aqui na noite de Siloé, nós orávamos a uma irmã que vinha acho que de Lubango, com problemas que perdeu o primeiro bebê, o segundo, depois começou a não engravidar mais. Enquanto nós orávamos no Siloé, de repente algo sai, tipo uma bola. A irmã vai para o WC para ver o que é, disse, uma bola. Quando voltou, engravidou. E hoje tem filho. Hoje tem filhos. O que é que faz isso? É a unção de Deus. A unção, quando está numa sala, faz isso. Enquanto eu estou a falar, a unção está a se envolver sobre você. Porque, entenda, quando nós falamos sobre um tema, a unção sobre aquele tema se envolve no nosso meio. Se é para a unção da cura, a unção está a se manifestar para isso. Há muita coisa que você vai dar conta quando voltares para a tua casa, tornou-se fácil para você. O que eu faço isso com a minha habilidade? Não, por causa da unção que o Senhor colocou sobre mim. Diga comigo, eu desejo a unção de Deus, que opera em mim em grande dimensão. Eu creio na unção de Deus. Segunda de Crônica, no seu capítulo 20, versículo 20. Banda, pode subir, vamos adorar ao Senhor por uns minutos. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecó, e saíram. Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede em Deus, ou crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas, prosperarás. NTLH, por favor. Confiem no Senhor, seu Deus, estarão seguros. Confiem nos profetas dele. Tudo que vocês fizerem dará certo. Josafá se levantou. Disse, eu sei que, entenda, eles oraram muito aqui. Até as crianças jejuaram. Mas ele disse para eles, ok, eu sei que você jejuaste, eu sei que você oraste. E se nós confiarmos no Senhor, nós estaremos seguros, estabelecidos. Mas disse, mas se nós confiarmos nos seus servos, há uma graça sobre os servos de Deus. Há uma graça, disse, tudo que você vai fazer vai dar certo. Ah, não, vocês tornaram vossos pastores, vossos deuses. Não, não tornaram. É o que a Bíblia está a dizer. Há uma porção diferente sobre eles. Nós não nos tornamos. A Bíblia consagra essa habilidade sobre nós. Não será por força nem por violência, será pelo Espírito de Deus. Você não aceitar o meu ministério não anula a unção de Deus sobre mim. E isso não me baixa em nada. Não me diminui em nada. A Bíblia diz isso, que vocês serão negados, rejeitados.
E quanto mais rejeitarem, mais a unção vai se envolver sobre vocês. Creio. Tu tens que acreditar. Quem Deus ungiu para mim, quem Deus colocou à minha frente, não negligencia isso. Não combata isso. Há pessoas que estão a combater a unção de Deus. Ele pensa que ele é quem? Vamos. Não. Eu não penso só nada, sou apenas filho de Deus. O teu pastor ungido por causa de você. É isso que eu penso todos os dias. Fui ungido por causa de você. Me santifico todos os dias por causa de você. Ando no temor do Senhor por causa de você. Busca o Senhor por causa de você. É só isso. Você pode beneficiar de muita coisa sobre a minha vida. Muita coisa sobre a minha vida. Tu abriu o meu coração para dizer isso para ti. Você pode beneficiar de muita coisa sobre a minha vida. Há batalhas que você não vai conseguir. E nós fomos ungidos para isso. Isso é sério. Tenho que te falar isso abertamente. Há combates que eu enfrento por certas pessoas que eu não conheço às vezes. Você nota que você oraste por alguém, mas tipo, se envolveste numa guerra espiritual. Deseja a unção de Deus. É importante. Deseja a unção de Deus.